Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Jennifer Ribeiro, eu sou professora de Física e a aula que a gente vai ver hoje, que é a terceira aula desse canal, ela é sobre escalas termométricas, que a gente utiliza bastante no dia a dia. Antes de falar de escalas termométricas, a gente vai falar primeiro do que é a temperatura. A temperatura, inicialmente, ela tem muito a ver com a sensação de tato. Então, por exemplo, às vezes o que é calor para uma pessoa é frio para outra. Ou às vezes o que é frio para uma pessoa pode ser calor para outra. É um conceito muito relativo. Aí, para ilustrar essa relação entre tato e temperatura, aí eu coloquei aqui no slide a ilustração de um menino que ele tá com uma mão na água fria e a outra mão na água quente. E aí o que acontece? Ele tira a mão que está na água fria e a mão que está na água quente e coloca a mão na água morna. Que quando ele tira a mão da água fria e coloca a mão na água morna, parece que a água está mais quente, porque a água morna está mais com a temperatura maior em relação à água fria. E quando ele tira a mão da água que está quente e coloca na água que está morna, ele sente que a água morna está mais fria. O que é a temperatura? Todos os corpos que existem, eles são compostos de átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas, eles vibram, eles não ficam paradinhos. Aí essa energia de vibração, energia cinética, essa medida dessa energia de vibração é o que a gente chama de temperatura. Aí para medir essa temperatura, a gente não utiliza as nossas mãos, né? A gente vai utilizar o termômetro, que ele é um instrumento que ele permite a avaliação indireta da temperatura de um sistema. Aí, por exemplo, para a gente saber se uma pessoa está com febre ou não, não é colocando a mão nela. Tem que pegar o termômetro e medir a temperatura da pessoa. Aí aqui eu coloquei a foto de dois termômetros para representar um termômetro digital e um termômetro analógico, que a gente pode encontrar na nossa casa, na casa dos brasileiros, ou analógico ou digital. E para medir essa temperatura, a gente precisa de uma escala termométrica. E aqui nessa videoaula a gente vai ver 3 escalas termométricas. A primeira escala que a gente vai ver é a escala Celsius. Essa escala Celsius, ela foi proposta por Anders Celsius e é a escala de temperatura mais utilizada. E nessa escala Celsius, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. A segunda escala que a gente vai ver é a escala Fahrenheit. Ela foi proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit. Essa escala ela é utilizada nos Estados Unidos e alguns países de língua britânica, como o Reino Unido. Ela foi criada de forma que os países europeus não tivessem muitas temperaturas negativas com o passar do ano. E na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água ele é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água ele é 212 graus Fahrenheit. E a terceira escala que a gente vai estudar é a escala Kelvin. Essa escala Kelvin ela foi proposta por William Thomson, que é o Barão Kelvin. Essa escala ela é a base do sistema internacional. E ela é uma escala absoluta, porque o zero da escala Kelvin ela é o zero da agitação das moléculas. Ou seja, o zero da escala Kelvin ela demonstra que não tem nenhum grau de agitação das moléculas. Ou seja, as moléculas estariam paradas. Esse zero da escala Kelvin é que a gente chama de zero absoluto. Esse zero absoluto
ele foi determinado só com termômetros de gás. O ponto de fusão da água na escala Kelvin é 273 kelvins. E o ponto de ebulição da água é 373 kelvins. A escala Kelvin é a única que não tem a bolinha do grau. Então é o número e o K. Na escala Celsius e na escala Fahrenheit tem a bolinha, representando os graus. Na escala Celsius tem a bolinha e o C. E na escala Fahrenheit tem a bolinha e o F. E na Kelvin não tem isso. Não tem bolinha representando o grau. Só o K. E como é que a gente faz para relacionar matematicamente essas três escalas? A gente vai utilizar essa equação aqui, grandona. Esse Tc é a temperatura na escala Celsius. Esse Tf aqui na fórmula é a temperatura na escala Fahrenheit. E esse Tk aqui é a temperatura na escala Kelvin. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aprender como é que relaciona uma escala com a outra. Agora a gente vai ver alguns exemplos de como relaciona uma escala termométrica com a outra. Aí aqui no primeiro exemplo, converta. Aí a letra A, 45 graus Celsius para graus Fahrenheit. A gente sabe que a fórmula completa tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, como é que a gente vai saber o que vai usar? O 45 aqui, ó, ele está em graus Celsius. Então, a gente vai ter que usar esse pedaço aqui da fórmula que tem Tc. E aqui, na pergunta, ele quer para graus Fahrenheit. Então, a gente vai pegar esse pedaço da fórmula aqui, que tem o F. Então, esse pedaço aqui do Kelvin, a gente não vai utilizar ele nesse exemplo. A gente vai utilizar o pedaço que tem o Celsius, porque aqui é 45 graus Celsius. E como ele quer em Fahrenheit, a gente vai utilizar esse pedaço aqui do Tf. Então, como é que ficaria a fórmula? Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Aqui ele deu 45 graus Celsius. Então, como ele está dando em graus Celsius, 45, ele vai entrar aqui no lugar do Tc. Porque aqui está em C, graus Celsius, e aqui da fórmula tem Tc. Então, no lugar do Tc vai ficar 45. Então, como é que vai ficar? 45 dividido por 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Aí aqui vamos dividir 45 por 5. Aí 45 dividido por 5, 9. Aí repete o lado direito da igualdade. Tf menos 32 sobre 9. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Multiplica cruzado. Embaixo do 9, põe um 1 e multiplica. Tf menos 32 vezes 1, Tf menos 32. 9 vezes 9, 81. Aí esse 32 que está diminuindo, passa para o outro lado, somando. Aí 81 mais 32. E 81 mais 32, 113 graus Fahrenheit. Então, 45 graus na escala Celsius representa 113 graus na escala Fahrenheit. Lembrando aqui que o Fahrenheit tem a bolinha aqui representando graus. Aí, letra B, é o contrário. E que eu coloquei a fórmula geral das três escalas termométricas. Aí, aqui na letra B, a gente pode observar que é 80 graus Fahrenheit. Então, a gente vai pegar esse pedaço aqui da fórmula, que tem o Tf, menos 32 sobre 9.
E aqui ele quer em graus Celsius. Então a gente vai pegar o pedaço da fórmula que tem o TC. Então a gente vai riscar esse pedaço aqui que tem o TK. Então a fórmula vai ficar assim: TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui no exercício ele falou que é 80 graus Fahrenheit. Então o 80 ele vai vir aqui no lugar do TF. Porque aqui está em F, que é graus Fahrenheit. Então vai substituir aqui no lugar do TF. Então como é que vai ficar a equação? TC sobre 5 é igual a 80 menos 32 sobre 9. Então vamos diminuir. 80 menos 32. Aí 80 menos 32, 48. Aí eu vou dividir 48 por 9. Aí 48 por 9, 5,3. Se quisesse, no lugar de dividir 48 por 9, quiser multiplicar cruzado, também pode. Aí aqui, o que eu vou fazer? Coloco 1 embaixo, multiplico cruzado. Aí TC vezes 1 e 5 vezes 5,3. Aí 5,3 vezes 5, que vai dar 26,5 graus Celsius. Lembrando aqui que Celsius também tem a bolinha representando o graus. Aí letra C, 45 graus Celsius para Kelvin. Aí aqui eu escrevi a fórmula das 3 escalas termométricas, da Celsius, da Fahrenheit e do Kelvin. Aí aqui na pergunta ele fala 45 graus Celsius. Então a gente vai pegar esse pedaço da fórmula aqui que tem o C. E aqui ele quer o Kelvin. Então a gente vai pegar esse pedaço aqui da fórmula que tem o Kelvin. Então esse pedaço aqui que tem o Fahrenheit, a gente não vai utilizar. Então como é que vai ficar a fórmula? TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Aqui na pergunta ele quer 45 graus Celsius. Então esse 45 ele vai entrar aqui no lugar do TC, porque aqui está em Celsius e aqui é TC. Então como é que vai ficar a equação? 45 dividido por 5, que é igual a TK menos 273 dividido por 5. Aí aqui eu repeti de novo, 45 dividido por 5, que é igual a TK menos 273 dividido por 5. Aqui a gente pode observar que tem o 5 dividindo tanto 45 quanto o TK menos 273. Então a gente pode vir aqui, ó, cortar o 5. Aí cortando o 5, como é que vai ficar a equação? TK menos 273, que é igual a 45. Aí 273 que está diminuindo, passa para o outro lado somando. Aí 45 mais 273 vai dar 318. Lembrando que o Kelvin ele é só o K, ele não tem bolinha. Então é 318K. A letra D é 313 kelvins para Celsius. Aí aqui eu coloquei as 3 escalas termométricas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Aí aqui ele quer 313 kelvins. Então a gente vai pegar esse pedaço da fórmula que tem o Kelvin. E aqui ele quer em graus Celsius. Então pega esse pedaço da fórmula que tem o Celsius. E a gente risca o pedaço aqui do TF, porque ele não falou nada de Fahrenheit.
Aí aqui no lugar do TK vai ficar o 313. Aí vai ficar 313 menos 273 sobre 5. Aí aqui, resolvendo, 313 menos 273, 40. Aí vamos supor que eu não lembre de cortar o 5. Posso cortar um 5 aqui e um aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vai dividir 40 por 5. Aí dividindo 40 por 5, 8. Aí põe o 1 embaixo aqui do 8. Multiplica cruzado. Aí TC vai ficar quanto? 8 vezes 5. Aí 8 vezes 5, 40 graus Celsius. Então se cortar, lembrar de cortar o 5 ou não cortar, vai dar a mesma resposta. Aí letra E. 212 graus Fahrenheit para Kelvin. E aqui de novo, eu coloquei a fórmula das 3 escalas. A Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui ele quer em Fahrenheit. Então eu vou pegar esse pedaço aqui da fórmula que tem TF. E aqui ele quer em Kelvin. Então pega esse pedaço da fórmula aqui que tem TK. Então como ele não falou nada de Celsius, corto Celsius. Então aqui no lugar do TF vai ficar o 212. Aí aqui eu coloquei a fórmula de novo. TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Aí no lugar do TF, 212. Aí como é que vai ficar? 212 menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Aí aqui não pode cortar, porque de um lado é 9, do outro lado é 5. Só pode cortar se os números fossem iguais. Aí vamos resolver. 212 menos 32. Aí 212 menos 32, 180. É que repetiu 9, o TK menos 273 sobre 5. Aí eu vou dividir 180 por 9, 20. É aqui também só repetir. TK menos 273 sobre 5. É que a gente faz? Põe um embaixo, multiplica cruzado. Aí TK menos 273 e do outro lado da igualdade 20 vezes 5. Aí TK menos 273, 20 vezes 5. Resolve primeiro, 20 vezes 5. Aí como é que fica? 20 vezes 5, 100. E repete, TK menos 273. Aí pega o 273, que está com sinal negativo, e passa para o outro lado da igualdade com sinal positivo. Aí vai ficar, né, menos 273, passa para o outro lado, mais 273. Aí 100 mais 273, 373 kelvins. Lembrando que Kelvin não tem bolinha, representando grau. Aí letra F. 323 kelvins para Fahrenheit. Aí de novo, eu coloquei a fórmula dos 3. Aí aqui ele quer em Kelvin. Então a gente vai pegar esse pedaço da fórmula aqui que tem o TK. E aqui ele quer o Fahrenheit. Então pega aqui o pedaço da fórmula que tem o Fahrenheit. Então a gente risca aqui o pedaço da fórmula que tem o Celsius. Aí aqui no lugar do TK, ele quer 323. A gente vai substituir. No lugar do TK, 323. Aí como é que vai ficar? TF menos 32 sobre 9, que é igual a 323 menos 273 sobre 5. Então a gente vai diminuir 323 menos 273.
Aí 323 menos 273, 50. Aí lembrando de novo, como aqui são números diferentes, não pode cortar o 9 com 5. Então, vou dividir logo o 50 pelo 5. Aí 50 por 5, 10. Aí vou fazer o que para resolver isso? Multiplico o cruzado e ponho 1 aqui embaixo do 10. Aí TF menos 32 vezes 1, TF menos 32. 9 vezes 10, 90, né? Aí aqui, só representei que a gente multiplicou 9 com 10. E aqui, 10 vezes 9, 90. Aí aqui desse lado é menos 32. Aí passa para o outro lado da igualdade, mais 32. Aí 90 mais 32. 90 mais 32 é 112 graus Fahrenheit. Então, gente, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Se gostou, deixe seu like. Ative o sininho e me siga nas redes sociais. Eu sou Desbravando a Física no Instagram e também tem a fanpage Desbravando a Física. Obrigada!